brotinhos estão me assistindo que eu vou chegar, calma, fique calma. Come uma batata frita no sofá, aquela coisa de melão, de morango, peraí. Da onde você é? De Santos Beach. O que você tá fazendo aqui? Andando de skate, treinando com a galera aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é a primeira biografia de 2021, já com um personagem sensacional do rock, que é nada mais nada menos que Alexandre Magno Abrão, o Chorão, líder do Charlie Brown Jr. Vou contar um pouco da história dele, algumas curiosidades sobre a sua carreira, então se liguem. Bom, Alexandre Magno Abrão, nosso querido Chorão, ele nasceu no dia 9 de abril de 1970 na cidade de São Paulo. Quando ele tinha 11 anos, os seus pais se separaram, o que causou algumas feridas, digamos assim, na sua trajetória, né? Na escola ele nunca foi bem, ele estudou até a 7ª série em São Paulo. Pouco depois ele estudou um pouco em Santos e realmente ele decidiu parar de estudar. Ele sempre estudou em escola estadual, se metia com os piores da turma e nunca dava certo, não estava dando certo, tirava notas ruins. Quando ele quis levar a sério, ele foi para uma escola particular, mas o pai dele, né, os seus pais, não tinham condição de pagar. Ele ia fazer a prova e sempre os professores falavam, tal pessoa, e ele, no caso, não podem fazer a prova porque não pagaram a mensalidade. E aí ele não aguentou esse tipo de humilhação e realmente, aos seus 14 anos, ele decidiu parar de estudar. E naquela ocasião, naquela época, o Chorão ele passou por um acontecimento muito grave na sua vida, né? A sua mãe teve um derrame e quase morreu. Foi justamente nessa época que ele se apaixonou pelo skate, e aí a gente vai contar um pouco dessa fase aí da carreira do Chorão. Então, depois dessa introdução maravilhosa, sejam muito bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui do canal, essa primeira biografia falando sobre o Chorão. Já era um personagem que eu queria trazer há bastante tempo aqui no canal, mas antes da gente começar a falar mais sobre a carreira do Chorão, vem aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações de vídeo, só arrumar a câmera aqui aí. Deixe o seu like, tá? E também acesse os links que vão estar aí na descrição, beleza? Foi também nessa época que eu tava falando pra vocês, né? Que o Chorão se apaixonou por skate, que ele também se apaixonou por música. Ele comprou vários discos e desde as influências, na verdade, assim, dos discos, né? Que ele comprava era desde Suicidal Tendencies, que é uma banda que ele gostava bastante, a Ratos de Porão. Era mais ou menos essas bandas punks que faziam hardcore, aquele hardcore que inclusive o Charlie Brown muitas vezes fez na sua carreira, e ele começou a pegar aí um grande amor pela música juntamente com o skate. Bom, o começo do Chorão no skate, na verdade, foi mais para brincar mesmo, né? Uma coisa de diversão, tal do lifestyle, né? Um estilo de vida dele ficar viajando. O primeiro skate dele foi montado pelos amigos, né? Pegaram umas rodas de patins ali, um shape velho, e montaram aí um skate para ele, e ele não estava levando muito a sério essa questão aí de competição. Porém, depois de um ano ele já estava competindo pelo Brasil e sempre tirava boas notas, sempre chegava entre os primeiros nos campeonatos, né? Então realmente o menino tinha talento, porém ele não levava realmente a sério. Como eu falei para vocês, era mais um lifestyle, era mais um hobby, digamos assim. Ele não ligava muito para dinheiro, ele ficava muito de favor no quarto dos outros, na casa dos outros. Tinha a casa do pai dele para morar, obviamente. Porém, aí lá no ano de 1989, a crise financeira pegou e aí realmente ele teve que parar, porque ele não tinha tênis para andar, não tinha condições financeiras para arcar com os custos de viagem, toda essa coisa. E aí realmente ele decidiu parar com o skate, aí arrumar um trabalho, né? E foi no ano de 1989 também que o filho dele nasceu. Então, assim, ele realmente teve que parar isso para se dedicar à carreira aí, a carreira no caso de pai, né? Para se dedicar ao filho, cuidar do filho dele. E aí a gente vai partir mais ou menos ali para o começo dos anos 90, em que realmente a carreira do Chorão dá uma guinada e ele começa a se envolver muito com a música. Uma coisa que vale ser ressaltada antes de eu falar da carreira musical aí do Chorão, do começo da carreira musical dele, é que ele sempre foi brigão, sempre teve esse estilo aí de bad boy, de arrumar briga. Tanto é que nessa época aí que ele tava no skate e tal, ele por diversas vezes foi preso, seja por falta de documentação, por averiguação de alguma coisa, seja por brigas realmente. Então essa fase do Chorão ali, em que
vamos dizer assim, ele estava saindo da adolescência e começando a fase adulta, foi bem conturbada por conta de todas essas questões de brigas, prisões, e aí sim agora a gente vai falar um pouco do começo da carreira musical do Chorão, que tem muita coisa legal. Então, diante de toda essa crise financeira aí do Chorão, né, porque o pai dele não tinha condições de ajudar e a mãe dele tinha sofrido derrame, como eu falei pra vocês, ela realmente não tinha condição de ajudar. Ele foi tentar aí algum emprego, ele trabalhou em 2 imobiliárias, olha que essa eu não sabia, o Chorão já foi corretor de imóveis, rapaziada. Pois é, ele já foi corretor de imóveis, uma imobiliária do pai dele e uma em Santos. E ele foi despedido das 2, inclusive na do pai dele, ele era despejado diversas vezes, tipo, ele era despejado num dia, né, demitido num dia, no outro ele voltava e ficava toda essa questão, realmente não deu certo. Além dele não ser bom corretor, ele não tinha sorte. As pessoas não compravam os imóveis, né, para quem trabalha com corretor sabe que tem que ter paciência, que não é uma coisa fácil de se lidar. Inclusive, depois disso, o pai dele tentou aí abrir um negócio de cartões de Natal para o Chorão ficar vendendo cartões de Natal, e para ele era muito humilhante, que algumas pessoas compravam, outras não, e aí ele também se decepcionou com isso, fora toda a questão assim que ele, isso antes da carreira musical, falei que ia falar da carreira musical, mas aconteceram coisas antes. Ele vivia de favor, ele arrumava um dinheiro para alugar apartamento de temporada, pagava os 3 primeiros meses e ficava até mandarem ele embora. Essa era a vida do Chorão. Teve uma vez que os móveis dele foram confiscados, e essa história rendeu aí uma ideia do Chorão depois de compor a música Confisco, que foi uma música que fez bastante sucesso com o Charlie Brown Jr. Então agora a gente vai falar sobre a carreira musical do Chorão. O que vale ressaltar é que ele teve todos esses problemas financeiros, ficou devendo para muita gente, mas depois que ele alcançou o ápice, né, com o Charlie Brown Jr., ele não ficou devendo para mais ninguém. A única mulher que ele ficou devendo, depois essa mulher pagou com o próprio dinheiro lá uma dívida que ele tinha com a gravadora, e depois que ele morreu, assim, realmente ele não ficou com dívida nenhuma. E agora sim, depois dessas histórias, né, eu acho interessante a gente trazer aí o pré-sucesso do Chorão, né, tudo que ele passou na vida dele para atingir aí o ápice com o Charlie Brown Jr. Agora vamos começar a falar sobre a fase do WhatsApp, que foi a primeira banda do Chorão, como que ele entrou nessa banda. Vou contar algumas histórias aqui do começo realmente dele, como que as pessoas começaram a notar que ele tinha talento. Então vamos lá. Então quando o Chorão tinha mais ou menos 21 anos, ele estava num bar lá em Santos chamado, tem até o nome aqui, o bar chamado Crepere, que significa bêbado, deve ser em francês. Ele tinha separado da esposa com quem ele era casado, estava lá bebendo, aquela velha história, né? E tinha uma banda se apresentando, uma banda chamada Matrix. E aí o vocalista saiu para tomar uma água ali, e o Chorão simplesmente ele invadiu o palco com 21 anos de idade, pegou o microfone e falou: agora é comigo. E aí ele começou a levar uma música do Suicidal Tendencies ali, mais ou menos no improviso, né? Coisa que o Chorão sabia fazer muito bem. E assim, todo mundo ficou abismado com a atitude do moleque ter ido lá e tal. E o que aconteceu? Teve um frequentador ali do bar, depois dele ter feito tudo aquilo, né, ter levado a música e tal, chegou pro Chorão e falou: ó, eu tenho uma banda aí, tô precisando de um vocalista, você não quer fazer um teste com a gente amanhã? E o Chorão aceitou, eles marcaram um teste para as 2 da tarde, 11 horas da manhã, o Chorão já tava lá. E aí eles deram uma letra, né, uma letra em inglês, o que pro Chorão foi muito difícil, porque ele sabia poucas palavras em inglês, assim, ele sabia mais nome de manobra, algumas coisas de cinema, né, ele não era fluente em inglês, e um dos integrantes da banda meio que ensinou ele, né, a letra e tal, e aí ele fez esse teste, e olha que legal, o nome da música e da banda se chamava WhatsApp, que é, pra quem não sabe, o WhatsApp é o pré-Charlie Brown Jr., essa banda foi o pré-Charlie Brown Jr., e aí, enfim, eles foram pro estúdio, gravaram algumas coisas, e realmente os integrantes, essa primeira impressão que eles tiveram do Chorão não foi muito boa. Eles falaram: a gente não vai arrumar nada mesmo. Mas depois eles viram que ele tinha presença de palco, que ele berrava e a voz dele nunca acabava. Tanto é que um dos integrantes da banda depois
de uma apresentação deles numa rádio em Santos, né, Rádio 95, ele falou, caramba, legal, sua voz nunca acaba, né? Tipo, ele tava 2, 3 dias ali ensaiando e tal, e realmente a banda ficou contente e ficou feliz das apresentações dele. Nessa apresentação, nessa Rádio 95, até o locutor falou assim, caramba, cara legal, ele canta pulando, esse cara é engraçado, ele não canta nada, mas eu acho que esse cara vai longe, porque sabia que desde sempre o Chorão tinha, digamos assim, ele tinha essa presença de palco, ele era um cara autêntico, desde sempre, ele sempre foi um cara autêntico, né, que não levava desaforo para casa, enfim. E aí a gente vai começar a falar desse WhatsApp, que é o pré-Charlie Brown Jr., tem algumas curiosidades legais para falar sobre essa banda. O que é legal de ressaltar é que nessa época o Chorão conheceu o Champignon. E outro detalhe legal de falar é que o Champignon ele tinha 12 anos de idade. Daqui a pouco eu vou falar algumas histórias de como o Champignon fazia para se apresentar, rapaziada. É complicado. E aí pouco tempo depois aí integraram a banda o Renato Pelado, o Marcão e o Thiago, formando aí essa formação clássica do Charlie Brown Jr., porém eles não tinham esse nome ainda, eles ainda estavam se apresentando como WhatsApp, né? Eles não tinham mudado o nome para Charlie Brown Jr., continuaram se apresentando lá na cidade de Santos e começaram a obter alguns destaques, né? Começaram a ter destaques em algumas apresentações. Uma história legal aqui, só para registrar, é o porquê do nome Charlie Brown Jr. Algumas pessoas já conhecem essa história, mas é legal sempre falar que o Chorão, literalmente, ele trombou com uma barraquinha de água de coco, e nessa barraquinha tinha uma tirinha do personagem Charlie Brown. E aí ele gostava muito desse personagem, né? Então ele achou o nome interessante. E o Júnior, isso foi em entrevistas, né? Depois a gente ficou sabendo. E o Júnior seria por ele considerar, né, eles serem os filhos do rock, considerar eles os filhos do rock. Ele fala, nós somos os filhos do rock. E aí ficou Charlie Brown Jr., um nome muito legal. E assim, eu não vou contar mais histórias relacionadas ao Charlie Brown Jr., porque aí seria uma biografia do Charlie Brown. Quero falar sobre o Chorão. Todo mundo sabe o sucesso que foi desde os anos 90 ali, principalmente no ano de 1999, que eles lançaram um excelente disco, depois 2000, enfim, toda aquela geração ali do fim dos anos 90 para o começo dos anos 2000 foi muito influenciada pelo Charlie Brown Jr., mas isso eu posso trazer num outro momento, em uma biografia do Charlie Brown Jr., ou se a gente comentar algumas histórias sobre o Charlie Brown. Agora eu quero falar mais coisas sobre a carreira do Chorão para a gente encerrar com chave de ouro, então vamos lá. Bom, nos anos 2000, né, mais precisamente em meados de 2000, infelizmente, na hora que a banda estava muito bem, estava começando aí a despontar como uma das grandes bandas, né? Tinha lançado disco e tal. Infelizmente, o pai do Chorão morreu. E isso foi uma coisa muito difícil para ele, inclusive, antes da morte dele, ele falou que tinha sonhado com o pai, alguma coisa assim. Então, a morte do pai dele foi um momento muito trágico. Realmente ele pensou em acabar com o Charlie Brown Jr., ele ficou 6 meses parado, tipo, os outros integrantes estavam lá fazendo as suas coisas, compondo e tal, e ele não tinha motivação para mais nada, tanto é que ele engordou 20 quilos, deixou a barba crescer, mas tempo depois ele decidiu acabar com tudo isso e voltou aí com tudo com o Charlie Brown Jr., que é um período de luto, né, rapaziada? Todo mundo que perde alguém muito especial é difícil, demora um tempo para você se reerguer novamente, e foi o que aconteceu com o Chorão. Bom, como eu falei pra vocês, o Chorão desde sempre era um cara muito autêntico, né? E eu vou falar de algumas tretas envolvendo aí o Chorão. Em 2003, né, em janeiro de 2003, um rapaz de 17 anos, ele foi até a delegacia e fez aí um BO contra o Chorão, dizendo que o Chorão teria agredido, ele teria dado um tapa no rosto dele por simplesmente ele ter falado que não gostava de Charlie Brown Jr. Tempos depois o Chorão deu uma entrevista e deu uma declaração dizendo que não foi bem assim, que ele apenas tinha agredido verbalmente o cara,
por ele ter falado algumas coisas depreciativas sobre o Charlie Brown Jr. Quer dizer, não podia falar mais do Charlie Brown Jr. na frente do Chorão, que ele sentava o cacete mesmo, que ele ia pra cima, como eu falei, um cara muito autêntico. Em 2003 também teve uma suposta treta aí entre ele e o Badawi do CPM 22. O Japinha deu declarações assim que, tipo, era uma brincadeira em off e acabou saindo pra todo mundo, e o Chorão ficou chateado. Teve a briga com o Marcelo Camelo também, que todo mundo sabe, eu não vou ficar contando aqui. Então, assim, teve discussão com fã. Depois aí, lá em 2011, não, 2011 não, acho que 2013, né, foi quando o Champignon voltou, e aí teve aquela coisa do Chorão ter falado em um show que o Champignon tinha voltado por dinheiro. Enfim, muita coisa ruim envolvendo a banda, as brigas que tiveram, a formação clássica saindo e teve outra formação, depois voltou o Champignon, voltou não sei quem. Então, assim, isso tudo todo mundo sabe, todo mundo viu acontecer. Teve aí em 2015, em 2005, né, que aí começou as brigas entre os integrantes, principalmente o Chorão e o Champignon, apesar de eles serem irmãos, assim, não de sangue, mas ter uma amizade como se fosse de irmão, eles brigavam muito, muito mesmo, não se davam bem nessas questões aí da banda e tudo mais, tanto é que ele saiu da banda o Champignon. Em 2008 o Chorão foi expulso de um voo, em Manaus. Ele foi acusado pela Gol de ter se recusado a desligar um aparelho eletrônico. Já tá com o celular ali e se recusou. Novamente, um cara muito autêntico. E aí a gente vai falar um pouco também dos problemas com as drogas, né, que sempre tiveram muito presente na vida do Chorão, o álcool, os problemas com a segunda mulher dele, enfim. Eu não quero falar muito sobre isso porque é um assunto delicado, sabe? Mas a gente sabe que o Chorão, ele sofreu muito, muito mesmo com essa questão das drogas. Tanto é que a morte dele, eu acho que a gente já vai partir para essa parte aí, infelizmente, da morte dele. Porque não tem muito o que falar, assim, a gente que cobre a música, e eu que já falei de alguns artistas aqui, a gente sempre volta nesse assunto de dependência, do álcool, da droga, que a maioria, posso colocar aqui 90% dos músicos, tanto daqui quanto de fora, já tiveram problemas com bebida, já tiveram problemas com droga, então não é segredo pra ninguém, né? Então vamos falar um pouco da morte do Chorão aí, que esse ano completou 8 anos, por isso que eu quis trazer nesse mês de março a biografia do Chorão, tá? Então, no dia 6 de março, né, de 2013, o corpo dele foi encontrado pelo seu motorista, né, o Kleber Atala. Tinha muita bebida, o apartamento estava todo revirado, o Chorão não estava passando uma fase muito boa na carreira. Tanto é que quando ele morreu, a Sônia Abrão deu uma declaração, a Sônia Abrão, que é parente dele, deu uma declaração que fazia muito tempo que ele estava se sentindo sozinho, ele tinha problemas com depressão, inclusive, que ele, mesmo ele estando no palco, se apresentando para milhões não, mas para milhares de pessoas, depois ele ia pro hotel e se sentia muito sozinho, e aquilo foi dando uma paranoia na cabeça dele. Infelizmente no dia 6 de março aí ele morreu, e a causa da morte foi intoxicação exógena devido à cocaína, né? Foi meio que uma overdose que ele tomou aí, deve ter misturado cocaína com remédio, com um monte de coisa. O apartamento dele estava todo revirado, né? Uma morte trágica. E é isso, gente. Eu falo pra vocês, assim, eu amo Charlie Brown Jr., é uma das bandas brasileiras que eu mais gosto. O Chorão, quando ele morreu, eu fiquei mal, realmente eu fiquei muito mal. E eu acho que um personagem como ele, rapaziada, hoje em dia faz muita falta, né? Faz muita falta ter um cara como esse nos dias de hoje, que bota o dedo na ferida, que ele era um cara muito autêntico, como eu disse pra vocês, tanto pro mau sentido quanto pro bom sentido da coisa, né? E realmente faz muita falta. Naquele mesmo ano também, em 2013, o Champignon se matou. Então, o fim do Charlie Brown Jr. e o fim do Chorão foram um fim bem
bem triste, sabe? Porque com certeza eles estariam até hoje fazendo música e os caras mandam muito bem, né? Tanto Chorão, Champignon, Marcão, o Pelado, o Thiago Castanho, são músicos excelentes, né? E faz falta. O Chorão é um cara que faz falta realmente nos dias de hoje. Eu vou falar, dos últimos 20 anos, acho que foi o cara mais autêntico, assim, do rock. Né? Porque das gerações anteriores a gente pode pegar um Cazuza, pode pegar um Renato Russo, pode pegar um Raul Seixas, né? Que eram caras também autênticos. Mas da minha geração, assim, dos anos 90 pra cá, né? Acho que o Chorão foi a figura mais polêmica e mais autêntica do rock, digamos assim, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um quadro Biografias. Quis trazer um pouco da carreira do Chorão. Esse cara que merece sempre ser lembrado. As suas músicas, o seu legado tem sempre que ser lembrado por todos vocês. Beleza? Obrigado por assistir até aqui. Valeu e até a próxima.